tarde da noite, em uma noite de neblina, me vi dirigindo por um trecho desolado da rodovia. A chuva caía implacavelmente, tornando a estrada à frente quase invisível. Eu estava cansado, depois de ter dirigido por horas, e a ideia de conseguir companhia na escuridão vazia parecia atraente. Enquanto continuava pela estrada solitária, avistei uma figura ao longe, com o polegar estendido, procurando carona. Era incomum alguém sair com esse tempo, mas decidi parar e oferecer ajuda. A estranha, uma mulher na casa dos 30, subiu no banco de trás. Ela parecia desgrenhada e encharcada da cabeça aos pés, com as roupas grudadas nela como uma segunda pele. Ela me agradeceu profusamente por ter parado e explicou que seu carro havia quebrado quilômetros atrás, deixando-a presa na tempestade. Enquanto dirigíamos, ela compartilhou trechos de sua vida, revelando que era uma enfermeira que voltava de um turno noturno em um hospital próximo. Sua voz era calmante e suas histórias me mantinham alerta enquanto a chuva continuava a bater no para-brisa. A cada quilômetro, eu não conseguia deixar de notar como ela ocasionalmente olhava nervosamente pela janela. Seu comportamento ansioso estava se tornando cada vez mais perturbador. Perguntei se algo estava errado, mas ela descartou, dizendo que estava apenas cansada e nervosa com a tempestade. Chegamos a uma parte remota da rodovia onde a estrada parecia desaparecer na floresta. Reduzi a velocidade do carro, sentindo uma sensação crescente de desconforto. A mulher de repente ficou quieta, com os olhos fixos em algo lá fora. Então ela se virou para mim, o rosto contorcido de terror. "Pare o carro", ela gritou. Assustado, pisei no freio e, antes que pudesse reagir, ela saltou e correu para a floresta, desaparecendo na escuridão. Fiquei perplexo, meu coração batendo forte no peito. Saí do carro, chamando-a, mas não houve resposta. A floresta estava estranhamente silenciosa, exceto pelo vento uivante e pela chuva implacável. Esperei pelo que pareceu uma eternidade, mas ela nunca mais voltou. Finalmente voltei para o carro, minhas mãos tremendo no volante. Eu não conseguia entender o que acabará de acontecer. Ela tinha visto algo naquela floresta que eu não tinha visto? Ou ela era o perigo o tempo todo? Continuei minha viagem, as perguntas atormentando minha mente. A chuva continuou e a neblina se adensou, envolvendo a rodovia em uma névoa impenetrável. O encontro com a mulher misteriosa iria me assombrar para sempre, deixando-me tirar minhas próprias conclusões sobre suas verdadeiras intenções e os horrores que poderiam estar à espreita na floresta escura e agourenta. História 2. Era uma noite fria e sem lua enquanto eu dirigia pela estrada sinuosa e isolada. Sempre fui uma pessoa noturna e a solidão da estrada me ofereceu uma sensação de paz. Mas naquela noite, ao continuar minha jornada, minha sensação de tranquilidade seria abalada. Avistei uma figura à frente, parada na beira da estrada. Uma jovem, com a silhueta pouco visível sob a luz fraca dos faróis, com o polegar estendido, sinalizando para uma carona. Hesitei, meus instintos me alertaram para ser cauteloso, mas seu olhar desesperado atraiu minha empatia. Parei e ela correu para o lado do passageiro do carro. Ela parecia ter 20 e poucos anos, com cabelos desgrenhados e bochechas manchadas de lágrimas. Suas roupas estavam rasgadas e ela tremia incontrolavelmente. Ela explicou que seu carro quebrou, deixando-a presa no meio do nada. Com um suspiro de alívio, ela entrou no carro, com a voz trêmula enquanto me agradecia por ter parado. Ela se apresentou como Emily, e eu garanti a ela que a levaria à cidade mais próxima, onde ela poderia encontrar ajuda. À medida que íamos avançando, o desconforto de Emily tornou-se palpável. Ela ficava olhando por cima do ombro como se esperasse que alguém nos seguisse. Perguntei se ela estava bem e ela admitiu que estava sendo perseguida por alguém ou alguma coisa, embora não pudesse ou não quisesse fornecer detalhes. Meu coração disparou enquanto a estrada ficava mais escura e desolada.
Uma sensação de pavor tomou conta de mim e não pude deixar de me perguntar se tinha cometido um erro grave ao oferecer uma carona a Emily. De repente, ela agarrou meu braço, seus dedos cravando em minha pele. Depressa! Vire à esquerda aqui, ela exclamou, apontando para uma estrada estreita e sem sinalização que saía da rodovia. Segui suas instruções, o caminho se tornando cada vez mais traiçoeiro. A estrada serpenteava através de uma floresta densa, e eu não conseguia afastar a sensação de que estávamos sendo levados para uma armadilha. O aperto de Emily em meu braço aumentou, seus olhos arregalados de medo. Assim que meu desconforto atingiu o auge, chegamos a uma cabana remota e dilapidada, escondida nas profundezas da floresta. Emily me pediu para parar o carro, com a voz trêmula. É aqui que estaremos seguros, ela insistiu. Estacionei o carro e nós dois descemos. A cabana parecia abandonada, as janelas quebradas e as paredes cobertas de símbolos estranhos. Emily me guiou para dentro, sua urgência perturbadora. Eu não conseguia entender por que ela me trouxe aqui, mas o medo obscureceu meu julgamento. Quando entramos na cabana mal iluminada, ouvi um farfalhar atrás de mim. Virei-me e vi um grupo de figuras sinistras emergindo das sombras, com os rostos escondidos por máscaras. Foi então que percebi a terrível verdade, eu havia caído em uma armadilha e Emily era a isca deles. Antes que eu pudesse reagir, eles desceram sobre mim, dominando-me com seu grande número. Eles amarraram minhas mãos e me forçaram a me ajoelhar enquanto Emily olhava, suas lágrimas substituídas por um sorriso arrepiante. Obrigada pela carona, ela sussurrou, sua voz cheia de malícia. As figuras realizavam seus rituais sinistros e eu não pude fazer nada além de assistir com horror. Com o passar das horas, percebi que nunca escaparia da cabana na floresta e que meu destino estava selado pela infeliz decisão de oferecer carona a um estranho naquela noite fatídica. As paredes da cabana eram testemunhas dos horrores indescritíveis que se desenrolavam lá dentro, e meus gritos ecoavam na escuridão, não ouvidos por ninguém, exceto por aqueles que me atraíram para sua armadilha. A última coisa que vi foi o rosto de Emily, contorcido de prazer sádico, antes que a escuridão me consumisse, deixando meu destino nas profundezas mais sombrias do desconhecido. História 3. Eu estava dirigindo por uma estrada remota em uma noite sem lua quando avistei uma figura solitária na beira da estrada. O polegar estava estendido, um pedido de ajuda na escuridão. Ao parar e destrancar as portas do carro, não pude deixar de sentir uma sensação de compaixão. Afinal, era um trecho solitário da estrada e a pessoa parecia estar em perigo. O estranho, um homem de meia idade, sentou-se no banco de trás. Ele parecia ansioso, seus olhos correndo nervosamente em todas as direções. Ele explicou que seu carro havia quebrado alguns quilômetros atrás e que ele estava caminhando pelo que pareceu uma eternidade. À medida que continuávamos pela estrada deserta, ele contou sua história. Ele era um motorista de caminhão que transportava mercadorias de um estado para outro quando seu caminhão parou repentinamente. Sua voz estava cheia de gratidão quando ele me agradeceu por ter parado para ajudá-lo. A noite estava assustadoramente silenciosa, exceto pelo zumbido do motor e pelo barulho da chuva no telhado. A inquietação do estranho era contagiante e não pude deixar de olhar pelo espelho retrovisor, meio que esperando ver algo escondido nas sombras. À medida que avançávamos, o homem subitamente ficou tenso, com os olhos fixos em algo lá fora. Ele murmurou algo sobre eles e como eles estavam se aproximando. Tentei acalmá-lo, mas ele estava convencido de que alguém ou alguma coisa estava nos seguindo. A cada quilômetro que passava, sua paranoia se intensificava. Ele me implorou para acelerar, para despistar quem ele acreditava estar nos perseguindo. Eu obedeci, meu coração batendo forte no peito enquanto corríamos pela estrada, minha mente correndo para entender seu medo. Finalmente, ele apontou para uma estrada de terra sem sinalização que levava à floresta e me implorou que a seguisse. Ele alegou que era um atalho que nos afastaria dos seus perseguidores. Relutantemente, entrei no caminho estreito,
os faróis cortando a escuridão enquanto nos aventuramos mais fundo na floresta. A estrada ficou mais acidentada e a floresta pareceu se fechar ao nosso redor. O pânico cresceu dentro de mim quando comecei a duvidar das intenções do estranho. E se ele estivesse me levando para uma armadilha? Justo quando eu estava prestes a pisar no freio e exigir respostas, ele apontou para uma cabana isolada situada entre as árvores. Ele me incentivou a parar, insistindo que era um lugar seguro onde poderíamos nos esconder até que seus supostos perseguidores desistissem. Quando estacionei o carro, o homem praticamente saltou, com um alívio palpável. Ele correu para dentro da cabana, deixando a porta aberta para mim. Cautelosamente, eu o segui, meus sentidos em alerta máximo. Dentro da cabana, o homem pareceu relaxar, o medo se dissipando. Ele explicou que se envolveu em uma situação perigosa com alguns personagens desagradáveis e que estava fugindo desde então. Horas se passaram enquanto esperávamos na cabine e não havia sinal de alguém nos seguindo. A paranoia do homem parecia injustificada, mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Quando eu estava prestes a sugerir que partíssemos e continuássemos nossa jornada, o som distante de sirenes perfurou a noite. O rosto do estranho ficou pálido e ele explicou apressadamente que as pessoas de quem ele fugia haviam descoberto sua localização. Com um senso de urgência, saímos da cabana e recuamos para a floresta, permanecendo fora de vista enquanto os perseguidores se aproximavam da cabana. Do nosso esconderijo, vimos as autoridades chegarem e prenderem os homens que nos perseguiam. Descobriu-se que o estranho era um denunciante, expondo uma perigosa operação criminosa. Os homens de quem ele fugia eram membros da organização criminosa da qual ele fizera parte e estavam determinados a silenciá-lo. Quando amanheceu e as autoridades protegeram a área, percebi que oferecer carona a um estranho havia levado a um ato que salvou vidas. A paranoia do homem tinha fundamento e a nossa fuga para a floresta foi a única coisa que nos manteve seguros. Levei o estranho até uma delegacia próxima, onde ele poderia fornecer informações cruciais para derrubar a organização criminosa. Ao sair da estação, não pude deixar de refletir sobre a fatídica decisão de oferecer carona a um estranho. Isso levou a um encontro de mudança de vida, que acabou resultando no cumprimento da justiça. No final, aprendi que às vezes, na escuridão da noite, um simples ato de bondade pode levar a resultados inesperados e heróicos. História 4. Era uma noite nevoada e sem lua enquanto eu dirigia por uma estrada solitária e sinuosa. A densa neblina obscureceu minha visão, fazendo a viagem parecer assustadoramente surreal. A estrada estava desprovida de qualquer outro viajante e uma sensação de isolamento pairava no ar. Enquanto navegava pelas curvas traiçoeiras, vi uma figura solitária à frente, uma jovem parada na beira da estrada, sua silhueta quase invisível através da névoa espessa. Ela parecia estar encharcada da cabeça aos pés e suas roupas grudavam nela como uma segunda pele. Apesar da minha apreensão, eu não poderia deixá-la perdida no meio do nada, numa noite tão fria. Diminuí a velocidade e parei, destrancando as portas do carro e convidando-a para entrar. A mulher sentou-se no banco do passageiro e sua presença causou um arrepio na minha espinha. Sua pele estava pálida e seus olhos exibiam um vazio assustador. Ela se apresentou como Emily, com a voz suave e distante, como um sussurro vindo do túmulo. Ela explicou que seu carro havia quebrado quilômetros atrás e que ela estava andando no meio do nevoeiro pelo que pareceu uma eternidade. Não pude deixar de sentir simpatia por ela, embora algo nela fosse inegavelmente perturbador. Continuamos nossa jornada através da névoa espessa e tentei puxar conversa para aliviar o silêncio assustador. Emily falava em frases enigmáticas e desconexas, suas palavras cheias de um desejo melancólico. À medida que avançávamos noite adentro, o comportamento de Emily ficou mais sombrio. Ela se virou para mim, seus olhos vazios fixos nos meus, e perguntou: "Você já pensou em se casar?" Fiquei surpreso com a pergunta repentina, especialmente dadas as circunstâncias. Hesitei por um momento antes de responder: "Bem, suponho que algum dia,
quando a pessoa certa aparecer. Os lábios de Emily se curvaram em um sorriso triste. Eu estive esperando por você, ela sussurrou, sua voz cheia de uma tristeza assustadora. Meu coração disparou enquanto suas palavras pairavam no ar. Eu não conseguia afastar a sensação de que havia algo profundamente errado nesse encontro, algo que desafiava qualquer explicação racional. Continuamos a conduzir em silêncio, o nevoeiro lá fora tornar-se ainda mais denso, até chegarmos a um cemitério desolado situado numa colina. Emily me orientou a parar o carro e, enquanto estávamos ali sentados no escuro, ela se virou para mim mais uma vez. Você quer se casar comigo? Ela perguntou, seus olhos procurando os meus por uma resposta. Fui dominado por uma sensação de pavor, um sentimento que vinha crescendo desde que a peguei no colo. Não posso, gaguejei, com a voz trêmula. Eu nem conheço você e algo não parece certo. O sorriso de Emily desapareceu, substituído por uma expressão de profunda tristeza. Eu entendo, ela sussurrou. Quando ela saiu do carro e desapareceu na neblina, observei em um silêncio atordoado. Foi então que notei algo realmente assustador. Os passos de Emily não deixaram marcas no chão molhado e sua figura gradualmente desapareceu no nada. A constatação me atingiu como um raio. Eu tinha acabado de oferecer carona a um passageiro que não estava entre os vivos. Emily era um fantasma, um espírito preso à estrada nebulosa e desolada, sempre em busca de algo que ela nunca poderia ter. Fiquei sentado no meu carro, tremendo de medo e descrença. O encontro me abalou profundamente, uma experiência surreal e assustadora que desafiava qualquer explicação racional. E enquanto me afastava daquele cemitério solitário, não pude deixar de me perguntar que outros mistérios a noite envolta em neblina guardava, escondidos nas profundezas do desconhecido. História 5. A noite estava carregada de um pressentimento enquanto eu dirigia por uma estrada sinuosa e isolada. O vento sussurrava por entre as árvores e a escuridão parecia vir de todos os lados. Foi o tipo de noite que causou arrepios na espinha. Enquanto continuava pela estrada deserta, vi uma figura à frente, parada na beira da estrada. Uma jovem, com os cabelos escuros esvoaçando ao vento e os olhos assustadoramente tristes. Ela ergueu a mão, sinalizando para uma carona, e senti uma necessidade inexplicável de parar. Parei e ela entrou no carro, sua presença causando um arrepio na minha espinha. Havia algo etéreo nela, algo que não combinava muito com o mundo mortal. Ela se apresentou como Isabela, com a voz suave e triste. A cada quilômetro que passava, eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava profundamente errado. Isabela falou em enigmas enigmáticos, suas palavras carregadas de um senso de finalidade. Perguntei para onde ela estava indo, mas sua resposta causou um arrepio na minha espinha. Estou indo para um lugar onde todas as viagens terminam, disse ela, com os olhos fixos na estrada à frente. À medida que continuávamos pela estrada escura e sinuosa, percebi que Isabela era diferente de qualquer outra passageira que já havia encontrado. A presença dela parecia lançar uma sombra sobre o carro, e eu não conseguia escapar da sensação de que estava dirigindo direto para o desconhecido. Finalmente, reuni coragem para fazer a pergunta que estava me atormentando. Isabela, quem é você? Ela se virou para mim, com os olhos pesados de tristeza. Eu sou a morte, ela sussurrou. Eu não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. Era impossível, surreal. Mas ao olhar nos olhos dela, vi uma profundidade de tristeza e sabedoria que desafiava qualquer explicação. Por que você está aqui? Eu perguntei, minha voz tremendo. Eu vim atrás de você, Isabela respondeu, sua voz quase inaudível. Um arrepio percorreu minha espinha quando o peso de suas palavras se instalou. Eu estava dirigindo ao lado da própria morte, e ela veio reivindicar minha alma. O desespero cresceu dentro de mim e implorei para que ela me poupasse. Isabela, por favor. Não estou pronto para morrer. Ainda há tanto para fazer, tanto para experimentar.
Ela olhou para mim com aqueles olhos tristes, e por um momento, vi uma centelha de hesitação. Por que eu deveria poupar você? Ela perguntou. Abri meu coração para ela, listando todos os sonhos e aspirações que ainda tinha para realizar, as pessoas que amava e os momentos que queria valorizar. Implorei por mais tempo, mais chances, prometendo aproveitar ao máximo cada momento. A expressão de Isabela permaneceu inescrutável enquanto continuávamos pela estrada. A tensão no carro era palpável e eu podia sentir o peso da presença dela pesando sobre mim. Finalmente, ao nos aproximarmos de uma encruzilhada, Isabela falou. Muito bem, ela disse, sua voz carregando uma finalidade que causou arrepios na minha espinha. Vou poupá-lo por enquanto, mas lembre-se disto, estou sempre por perto, esperando o momento em que nossos caminhos se cruzarão novamente. Quando ela saiu do carro e desapareceu na noite, observei com admiração e medo. Eu convenci a própria morte a poupar minha vida, mas o encontro me deixou mudado para sempre. O espectro da mortalidade pairaria para sempre sobre mim, uma lembrança da noite em que escapei por pouco do inevitável. E à medida que continuava no caminho, não pude deixar de me perguntar quanto tempo ainda me restava e o que faria com os momentos preciosos que restavam. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, pode assistir outro nos cards. Boa noite e bons sonhos. Tchau.